Com essas considerações, senhores, sabedores de que muito deve ter passado, eu passo a finalização, apenas referindo que 71 foram as imputações de crime ao ex-presidente. Diversas foram as imputações a José Adelmário e a Agenor. Houve as imputações aos outros gerentes, que se considera não terem incorrido em crime, porque, embora envolvidos com a obra para o presidente, eles não tinham o domínio dessa questão da conta de propinas, ou de onde vinha o dinheiro, ou de como se faria essa operação. Porque preparar um apartamento para um presidente, por si só, não seria crime. E nós não vamos imputar na falta de prova inequívoca, não é, esses crimes a essas outras pessoas na ausência do elemento subjetivo. Então, esta turma está sendo, assim como foi o juiz de primeira instância, extremamente criteriosa. 71 foram os crimes imputados ao ex-presidente e o magistrado de primeira instância, longe, não é, de ser excessivamente severo ou duro, acolheu 2 crimes. E é isso o que esse tribunal está acolhendo também e mantendo a sentença no ponto. E o está fazendo porque para esses nós temos prova fora de qualquer dúvida razoável, não apenas decorrente de delações ou de depoimentos, mas prova material corroborando. Poder-se-ia avançar para outros crimes, como referi, o da obra da Repar. Não estamos fazendo porque não há um conjunto probatório suficiente, não nos dá segurança para esse juízo condenatório. De maneira que ficamos naquilo que, e quando falo ficamos, é um plural majestático, falo em meu nome, porque não posso falar, evidentemente, no nome dos colegas, que divergências podem sempre surgir. Mas ficamos aqui em apenas um crime de corrupção e em um crime de lavagem de dinheiro. Eu adiro ao voto do eminente relator também no que diz respeito à dosimetria da pena. Faço análise da questão da corrupção e, nesse ponto, destaco que as obras da RNEST se estenderam até janeiro de 2012. E, ao se estenderem a janeiro de 2012, até aquele momento foram gerando créditos para o partido. Não bastasse isso, não é? Em 2014 é que foi tomada a disponibilidade das questões da reforma e dos móveis, ou seja, nós temos elementos do tipo presentes durante um longo período de tempo e, mesmo com a consideração de que o presidente, já na época da sentença, tinha mais de 70 anos, portanto o prazo deve ser reduzido pela metade, nós não chegamos no transcurso do prazo prescricional entre quaisquer dos marcos interruptivos. Em tese, entre o fato e a denúncia, e em concreto, entre a denúncia e a sentença, ou mesmo a este acórdão. Encerro, senhores, referindo à questão da execução da pena. Faço de maneira muito sucinta como é aconselhado nos casos em que um tribunal já dispõe de uma súmula, porque a súmula dispensa maior argumentação. Mas é de se dizer que esta turma passou a adotar o entendimento pela execução da pena a partir do exaurimento da segunda instância. E por que isto? Porque o exaurimento da segunda instância exaure também o juízo de culpabilidade. Se o crime ocorreu ou não, quem são os seus autores, se houve ou não culpa, portanto, os elementos necessários para uma condenação se exaurem na segunda instância. Esta turma adotou, antes mesmo da modificação do entendimento do Supremo, a posição de que se tinha que dar início à sentença independentemente da pendência de recursos excepcionais. E excepcionais por quê? Porque, embora possam funcionar como um instrumento de defesa, um recurso especial, um recurso extraordinário, são recursos para a preservação do sistema, para a preservação da lei federal, da Constituição da República, e, por isso, não são dotados de efeito suspensivo. Determino, então, com fundamento na súmula 122 do Tribunal, que assim que exaurida a segunda instância, ou seja, se for unânime a decisão, quando julgados os embargos declaratórios,
Se não for unânime a decisão e a divergência for favorável ao réu, puderem interpor embargos infringentes, quando julgados os embargos infringentes, seus respectivos embargos declaratórios. Nesse momento, exaurida a segunda instância, que se oficie ao juízo de primeiro grau para que dê, sim, início ao cumprimento da pena. Desse modo, eu acompanho na íntegra o voto do eminente relator, pedindo escusas pela delonga.